Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu estou, para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Amém. Povo de Deus, nós queremos... Esse texto é um texto muito conhecido de vocês, então acredito que não terei nenhuma dificuldade de falar sobre ele, ou ao menos de ter que explicar muitas coisas para vocês. O texto de João 14, na verdade, ele está ligado ao que tem acontecido desde o capítulo 13. Se você observar, o capítulo 13 de João é justamente aquele texto em que o Senhor, ele lava os pés dos seus discípulos. Então, onde é que Jesus estava para poder tomar essa atitude de lavar os pés dos seus discípulos? O que João, irmãos, ou o contexto de João aqui, o que João está trazendo para nós, é o que acontece ali no cenáculo. São os diálogos de Jesus e os ensinamentos que ele está trazendo no final da sua vida, justamente no cenáculo, onde ele se reuniu com os discípulos para celebrar a ceia, onde Judas saiu para traí-lo, para chamar os soldados ali dos sacerdotes do templo para prenderem Jesus. Ali também Jesus tinha conversado com Pedro. Pedro tinha anunciado que iria morrer por Cristo e Cristo diz que não. Avisa que Pedro iria negá-lo. Então, algumas coisas importantes e ao mesmo tempo perturbadoras, algumas palavras, alguns acontecimentos estavam, irmãos, acontecendo naquele lugar que nós conhecemos como cenáculo, onde Jesus participou da ceia com os seus discípulos, onde ele instituiu a própria ceia do Senhor, ele participou da Páscoa, instituiu a ceia, e onde estava surgindo muitas coisas novas. Lembrem-se que tinha havido uma discussão entre os discípulos para saberem quem era o maior. Jesus Cristo, naquele momento, próximo à sua morte, ao seu sacrifício, ele começa a lavar os pés dos seus próprios discípulos, e ele diz: olha, eu sou Senhor e Mestre, e eu estou tomando essa atitude, que vocês aprendam e façam o mesmo. E ali algumas revelações, alguns ensinos maravilhosos e fundamentais para a vida dos discípulos e também para nós que somos seus discípulos, vão acontecer. Essa conversa, ela vai do capítulo, esse acontecimento, conversa, diálogo e muitas coisas que vão surgir, vai até o capítulo 17. É aqui que ele vai falar sobre a vinda do Consolador, sobre a vinda do Espírito Santo. É aqui que ele vai fazer a oração sacerdotal. É aqui que ele diz que é a videira e que todo ramo que está ligado nele dá fruto. Aquele que não tiver ligado nele, ele vai cortar, vai secar, vai morrer, não servirá para nada. Então Jesus vai trazer muitos ensinamentos. Mas é interessante que no começo da conversa, antes da sua morte, ele vai falar de algo que é fundamental para consolar nossos corações e os corações perturbados dos seus discípulos, que está justamente no capítulo 14,
pois esses homens já estavam perturbados, iriam ficar ainda mais perturbados com os acontecimentos que viriam no porvir, no próximo dia, quando Jesus seria crucificado diante deles, iria morrer diante deles, e eles iriam fugir com medo daqueles que tinham matado o seu Senhor. Como o próprio texto de Mateus vai dizer, o próprio Jesus citando o texto do Antigo Testamento, onde ele diz: ferirei o pastor e as suas ovelhas ficarão dispersas. Eu queria justamente trazer para vocês algumas razões dadas por Jesus para não ficarmos perturbados. São as razões que ele vai dar aos seus discípulos. E essas mesmas razões que o Senhor dá aos seus discípulos servem para nós também hoje. Pergunto a vocês nesta noite: quem de nós aqui não fica com o coração angustiado em muitos momentos da nossa vida? Quem aqui não sofre com o problema de um filho? Quem aqui não sofre quando tem alguém que você ama que está doente? Quem aqui não sofre quando tem algum diagnóstico de uma doença que é incurável e que você precisa fazer um tratamento terrível para poder sobreviver àquela situação? Quem não sofre quando perde um ente querido? Quem aqui não sofre, um pai de família, uma mãe de família, quando ficam desempregados e sabem da grande dificuldade de manter a sua casa, de manter a sua família? Quem não sofre, irmãos, diante das tentações, das lutas, das opressões, da violência, das dificuldades que nós enfrentamos no mundo, especificamente no nosso país, na nossa nação? Quem aqui não sofre? Quem aqui muitas vezes não fica com o coração apertado, angustiado, perturbado? Vocês sabem que uma das doenças mais comuns da nossa era é a ansiedade. A ansiedade tem acometido, irmãos, a vida de muitas pessoas. Não é à toa que o remédio mais vendido do mundo, ou um dos mais vendidos do mundo, é o clonazepam. Porque as pessoas tentam aliviar a angústia, a dor, por não conseguirem dormir, tentam tomar alguma coisa para que venha fazê-las dormir. Por causa da pressão, da angústia, que invade a nossa alma por N motivos. Nesse período aqui, nesse momento, se nós fôssemos ler o que vem antes, vocês poderiam saber, mas eu vou dizer aqui para vocês, para que não seja necessário lermos, é que os discípulos do Senhor, não os 12, os 11, Judas já tinha saído para trair Cristo. E Cristo aqui, ele começa agora a trazer uma palavra consoladora para o coração daqueles que são seus, dos seus discípulos. E essas mesmas palavras servem para mim e servem para você. Talvez você se questione e pergunte: por que, pastor, esses homens, esses discípulos de Cristo, estavam angustiados e perturbados? Porque, irmãos, o Senhor acabara de falar que iria ser entregue nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos líderes religiosos, que ele iria padecer, ele iria sofrer, ele iria morrer, mas que iria ressuscitar. E para alguém que você ama, para alguém que você está junto, e nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, que para quem conviveu ao lado dele, não deve ter conhecido alguém melhor, mais amável, alguém mais precioso, do qual você queria jamais sair do seu lado. Jesus sabia como estava o coração daqueles homens, quando Pedro disse: olha, eu vou morrer por ti, e ele diante de todos disse: você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes. Quando ele disse: olha, há um de vós que vai me trair. Quando eles perguntam quem, ele diz, não diz abertamente, mas ele diz: aquele que vai colocar a mão juntamente comigo no pão. Estavam perturbados porque havia um traidor, estavam perturbados porque Jesus estava próximo da sua crucificação, estavam perturbados porque entre eles, talvez até envergonhados, estava um querendo ser maior do que o outro, e Jesus deu o exemplo, humilhando cada um, dizendo: olha, eu sou o maior de todos, e eu estou aqui lavando os pés de vocês, para que vocês aprendam isso. Estavam perturbados, irmãos, porque sabiam a pressão que iriam sofrer diante dos inimigos que iriam se levantar e matar o seu mestre.
estavam perturbados porque, com certeza, o coração cheio de ansiedade para saber o que iria acontecer com a morte do Salvador, com a morte de Cristo. Mas foi para isso que ele veio. Foi para morrer por nós. Foi para entregar a sua vida em nosso favor. Mas o que eu quero, irmãos, falar nesta noite são justamente essas razões. Eu quero trazer apenas 4 razões. Há muitas, mas o Senhor aqui, inicialmente, Ele vai falar e vai nos dar pelo menos 4 razões para que o nosso coração não fique apertado, não fique angustiado. E nós podemos, irmãos, com toda a segurança, estarmos seguros nessas verdades e nessas razões que o Senhor vai nos dar. Acredito que é muito comum nós começarmos a refletir no ano que nós tivemos, né? O ano está se acabando e é comum do ser humano que vive por contagem de dias, de semanas, de meses e de anos, fazer a sua análise dentro desse padrão de contagem. Vamos dizer assim, dentro desse padrão cronometrado. Então é comum nós, quando chegamos no final de um ciclo, no final de um ano, no final de um determinado tempo contável, olharmos para trás e também olharmos ou querermos algo para frente. Como é que foi o seu ano? O meu ano, apesar das dificuldades, foi maravilhoso. Porque o Deus que me prometeu estar comigo todos os dias, Ele permaneceu comigo todos os dias e nunca falhou. Por isso eu posso dizer que apesar das dificuldades, passei por muitas dificuldades. Mulher quebrou o tornozelo, estávamos fora do país, eu tive que fazer algumas cirurgias, 2 cirurgias, pequena cirurgia, não foi nada para o que os irmãos têm sofrido aqui com saúde. Meu problema não era tão sério, muito simples. Tivemos lutas, dificuldades, tentações, problemas, desafios, temores, ansiedades, mas em todos os momentos eu pude, irmãos, contemplar a misericórdia de Deus sendo renovada sobre a minha vida todos os dias. E eu creio que também aconteceu com você, porque segundo a sua palavra, a sua misericórdia se renova sobre nós todas as manhãs. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite e podemos louvar o nome dEle. Jesus, Ele conhece os seus discípulos. Ele sabe que eles estavam sofrendo. E o que eu acho maravilhoso, irmãos, é como Jesus se preocupa conosco. Como Jesus, Ele sabe quando é o momento dEle confortar a nossa alma e confortar o nosso coração. Às vezes nós servimos um Deus e por não conhecermos esse Deus, nós achamos que Ele é um Deus distante. Nós achamos que Ele é um Deus sempre indignado conosco, um Deus sempre carrancudo, de cara feia, querendo descer a marreta por qualquer erro que nós cometemos. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver um Deus cheio de amor, que conhece o coração dos seus discípulos, percebe que esses corações estão angustiados e que Ele aproveita o momento para consolá-los. Ele não vai exortá-los e corrigi-los nesse momento, mas Ele aproveita o momento para acalmar o coração deles e dizer em quem eles devem se sustentar, qual deve ser o fundamento da paz que deve existir no coração de cada um. E nesses versos do 1 ao 11, como eu já falei e repito, nós temos pelo menos 4 razões que Jesus nos dá para nós ficarmos calmos, termos paz, descansarmos nele e sermos felizes, irmãos. A primeira razão, irmãos, está no versículo 1. Jesus diz aqui no capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não se perturbe, não esteja com o coração perturbado. Qual é a primeira razão que ele nos dá? Está na parte B. Credes em quem? Credes também? Não fiquem com o coração de vocês perturbados, mas aprendam diante das perturbações e angústias, depositarem a confiança de vocês em Deus, o Pai, e também em mim. E aí a minha pergunta é, por que Jesus, ele traz, irmãos, essa afirmação, ou essa
orientação e esse ensino, que em vez de eu ficar perturbado, angustiado, sofrendo na minha alma, eu devo crer nele, eu devo depositar a minha confiança no Pai e também na pessoa dele. Na verdade, irmãos, Jesus ele já tinha falado sobre sua morte na cruz para os seus discípulos, ele já tinha falado sobre o seu sofrimento, sobre a sua missão, embora sempre houve dificuldade dos discípulos compreender de forma clara a obra salvífica do Senhor. Mas o que ele quer dizer aqui, olha, não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, aprendam a viver pela fé em quem? Pela fé no que eu tenho ensinado a vocês, pela fé nas minhas promessas, pela fé na minha pessoa. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, não é somente trazendo palavras de consolo. Ele não está dizendo aos discípulos apenas algumas palavras para aliviar a perturbação do coração deles. Interessante que ele usa a palavra coração, né? E a palavra coração, nas Escrituras, ela é muito comum. Em alguns momentos eles usam alma, em alguns momentos eles chamam de homem interior. Mas a palavra coração, os judeus eles entendem como um lugar onde giram todos os nossos sentimentos, o lugar onde está a nossa fé, é a mola mestra das nossas palavras e das nossas ações, é o nosso coração. Jesus sabia muito bem o que estava passando ali dentro dos discípulos, e ele diz, olha, vocês precisam confiar no Pai, vocês precisam confiar em mim. O remédio, irmãos, para a perturbação da nossa alma é sempre a confiança num Deus verdadeiro que nós servimos, é sempre a confiança no nosso Salvador, não há outro caminho. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o justo viverá pela fé. Citando quem? Citando Abacuque. Num dos momentos mais difíceis da vida do profeta Abacuque, quando os caldeus, que são os babilônios, estavam invadindo ou iriam invadir Jerusalém, o povo de Deus seria levado para o exílio babilônico. E Abacuque está angustiado com as revelações que Deus dá para ele. Ele questiona a Deus. Primeiro ele questiona se Deus não está vendo o pecado do povo. Deus diz, sim, estou vendo, e vou punir o meu povo, usando um povo para puni-lo. E aí quando ele compara o povo que Deus vai usar com o povo dele, ele diz, espera aí, mas o Senhor vai usar um povo que é pior do que o teu. Aí Deus diz também, vou punir esse povo que eu estou usando por causa do pecado dele. Vou punir o meu e vou por meio deles, e vou punir eles também. Aí Abacuque começa a conversar com Deus, ele faz perguntas sinceras do seu coração como profeta, e Deus revela a sua verdade a ele. Deus usa Abacuque para mostrar o que vai acontecer com o povo, o juízo de Deus sobre o seu povo que estava em pecado. Mas no final de tudo, Abacuque diz, sim, mas e dos que são fiéis? O Senhor vai usar um povo ímpio para punir o teu povo, mas e aqueles que são fiéis no meio do teu povo, que não tem nada a ver com o pecado dos outros? Sabe qual é a resposta de Deus? O meu justo viverá pelo quê? Pela fé. Aquele que é justo, que está no meio do povo, ele vai suportar por meio da fé em mim tudo o que ele vai enfrentar. E aí mais na frente Abacuque ora para que Deus avive a sua obra, para que Deus faça algo novo no meio do seu povo. E aí no finalzinho ele vai dizer que não importa o que aconteça. No final do livro de Abacuque, se você quiser abrir comigo a palavra do Senhor, eu não quero me deter em muitos textos por causa do tempo, mas Abacuque capítulo 3 é bem conhecido de vocês. A partir do versículo 16, ele diz, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram, ou seja, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E aí no verso 17 ele faz uma declaração de fé no Deus que ele serve. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Para onde nós iremos, irmãos? Diz o apóstolo Pedro, se só tu tens as palavras de vida eterna. O que nós vamos fazer quando somos alcançados pela angústia, pela dor, pelo sofrimento? Jesus diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, mas que vocês permaneçam o quê? Firmes na fé. Porque ele sabia que quando nós somos atribulados e angustiados, a primeira coisa que é abalada é a nossa fé. Então não desanimem. Não importa como foi seu ano, não importa como tem sido a sua vida, não importa as dificuldades que você tem passado, seja na área da sua saúde, seja em relacionamentos, seja N problemas que você tem enfrentado, de todos os lados, problema com filhos, com filhas, com netos, com família, continue firme no Senhor, creia em Deus, creia em Jesus Cristo, que é o seu Salvador, que derramou seu sangue pela sua vida, que entregou a sua vida, ele sendo santo, e recebeu a ira de Deus no seu lugar, mas ressuscitou e tem poder para nos dar a salvação, para nos dar a vida, porque ele nos amou de tal maneira que fez isso, e derramou pelo Espírito Santo amor nos nossos corações, para que nós possamos amá-lo, servi-lo e andar na sua presença. Então, não se turbe o vosso coração. O que é que você tem que fazer? Creia, continue firme na fé, porque a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas. Vocês não esqueceram, foi do texto? Vamos lá? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que não se veem. Ele começa assim, essa é a primeira razão. A segunda razão está no verso 2 e no verso 3. É interessante, eu não li com vocês, mas aí no capítulo 14 de João, veja o verso 27. Quando a gente crê e tem Cristo como nosso fundamento, como fundamento da nossa vida, as suas palavras, os seus ensinos, a sua pessoa, como foi falado domingo passado, irmãos. Olha o que ele diz no verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, ou não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, mais uma vez, nem se atemorize. Porque eu deixo a paz no coração de vocês, e essa paz, irmãos, que invade a nossa alma, é gerada pelo Espírito Santo que nos foi outorgado pela obra de Cristo, a qual Ele realizou por nós. Quando nós cremos, o Espírito Santo, quando Ele vem fazer morada em nós, estamos em grandes desafios, em grandes batalhas, mas o Senhor, Ele consegue gerar paz no nosso coração. Não somente a paz, é claro que é a primeira coisa que acontece no sentido de relação com Deus, é a paz no sentido da justificação, a falta de inimizade, ou o não existir mais a inimizade, é a paz objetiva, mas a paz subjetiva, aquela paz que Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes que as vossas orações, petições, súplicas e ações de graças sejam conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. É essa paz que ele está falando. Qual é a primeira razão para eu não estar perturbado? É continuar crendo em Jesus Cristo, é continuar crendo na obra que Ele fez, enviado pelo Pai, em todo o plano na redenção e na revelação que Ele nos trouxe. A segunda razão está no verso 2 e verso 3 e verso 4. Veja aí o nosso texto de João 14. O verso 2 ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. A segunda razão para nós não ficarmos perturbados é que na casa do Pai tem morada para nós preparada por Jesus. Talvez a gente não valorize tanto ainda essa verdade que o Senhor está trazendo aos seus discípulos, porque nós estamos com saúde, porque talvez não haja tantas dificuldades na sua vida nesse momento. Mas qual será a nossa esperança quando nós estivermos enfrentando a morte? Qual será a nossa esperança quando estivermos chegando nos últimos dias da nossa vida e percebermos que eles são os últimos? É claro que Deus tem seus planos, como diz o Salmo 139, os nossos dias já foram estabelecidos e contados, todos os nossos dias. E o Senhor sabe a quantidade de anos que cada um de vocês e eu iremos ter, ou temos daqui para frente. Não sei qual será o meu fim, você não sabe qual será o seu fim, graças a Deus por isso, né? Senão a nossa vida seria uma aflição. Mas uma coisa é certa, e é isso que o Senhor Jesus está dizendo, porque Ele iria enfrentar a morte no outro dia. E Ele estava chamando os discípulos para pensar sobre a morte. Até porque os discípulos iriam pensar sobre a morte, porque também estariam correndo um risco de vida. E muitos deles vão morrer por causa do Evangelho. Mas a questão é, há segurança para nós diante desse grande inimigo, que é a morte? Será que nós temos no que nos segurar e estarmos em paz diante desse inimigo que nós teremos que enfrentar um dia, mais cedo ou mais tarde? O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é o seguinte: olha, na casa de meu Pai tem morada para todos vocês, e eu estou preparando essas moradas. O que ele está trazendo para os discípulos é uma segurança de que eles jamais estarão sozinhos. Mesmo que ele tenha que passar pela morte, que morrer pelos nossos pecados, e essa era a sua missão. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você vai ler o Evangelho de João, você vai ver que é comum Jesus dizer que ele veio cumprir a missão do Pai. Eu venho fazer aquilo que o Pai me ordenou. O Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sempre ele relaciona que as suas palavras são as palavras do Pai, que as suas obras são as obras do Pai. Sempre os dois estão juntos. Cristo e o Pai estão trabalhando juntos para realizar a obra da redenção, da salvação do pecador. E aqui Jesus sabe o que esses homens iriam passar, e ele está dizendo, olha, na casa do Pai, observe aí, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Essa palavra casa do Pai, no Salmo 33, verso 13, se refere ao céu. São os céus. E a ideia aqui é que não haverá, irmãos, separação entre Jesus e seus discípulos. Essa separação seria temporária. Eu vou, veja o que ele está dizendo, eu vou para a casa do Pai, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou justamente preparar lugar para que vocês estejam também lá com quem? Comigo. E é interessante, irmãos, eu gostaria que vocês observassem o que ele diz aqui no versículo 3, quando ele diz, e quando eu for. É claro que ele está se referindo, preparar lugar envolve toda a obra da salvação, envolve o que ele passou na cruz, envolve a sua ressurreição e envolve a sua ascensão. É toda a obra dele. Isso é o que é preparar lugar, porque não há salvação pelos méritos próprios, só há salvação por meio de Jesus Cristo, porque é ele quem prepara o lugar para nós na casa do Pai. E aqui ele diz algo muito importante no versículo 3, quando ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, o que é que ele diz mais? Voltarei e vos receberei para mim mesmo. No original, a palavra vos receberei para mim mesmo significa assim,
vocês estarão comigo face a face. Existe maior comunhão do que você estar face a face com alguém? O que Jesus está dizendo, eu vou receber vocês de tal maneira que vocês estarão olhando para mim e eu olhando para vocês. Vocês estarão tão juntos comigo que nós estaremos face a face um com o outro. Por isso que ele diz, eu receberei vocês para quem? Para mim. Não é simplesmente cheguem, está preparado o lugar de vocês, a salvação, eis a morada de vocês. Não, vocês são recebidos, mas são recebidos por mim e para mim. Vocês vêm para ficar comigo. Essa comunhão que nós temos aqui é apenas o começo. E é apenas, irmãos, é apenas um ensaio da comunhão que nós teremos com Ele. É o que Paulo diz, tá? Hoje nós o conhecemos o quê? Em parte. Mas naquele grande dia nós conheceremos Ele o quê? Face a face, assim como somos conhecidos. Isso traz a ideia de comunhão. Quando Deus se revela a Moisés, Moisés é conhecido como amigo de Deus, e diz que Deus falava com Moisés o quê? Face a face, por causa da comunhão que os dois tinham. Ele vai preparar lugar, e Ele já preparou, viu gente? Ele já morreu por nós, louvado seja Deus. Só falta agora a gente ir e estar o quê? Face a face com Ele. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas quando Ele voltar, eu não sei se nós estaremos aqui. Pode ser que nós já tenhamos ido, por causa da morte. Se Ele voltar e estivermos aqui, tudo bem. Chegou o complemento, a plenitude da obra da redenção. Mas, se não, nós estaremos já com o Senhor, mesmo que espírito e esperando para o corpo. A outra coisa interessante aqui, irmãos, é que Jesus diz no versículo 4, que os seus discípulos já conhecem o caminho para onde Ele vai. No versículo 4 ele diz, e vós sabeis o caminho para onde vou. Veja, não se turbe o vosso coração. Primeiro, vocês têm que se manter firmes na fé. Vocês têm que crer em Deus, vocês têm que crer em mim. Não há como vencer a perturbação da alma ou estar seguro sem crer no que Deus é, no que Deus faz, no que Cristo é e no que Cristo faz por nós. Não tem como haver, irmãos, paz no nosso coração se nós não entendermos que há, irmãos, uma morada, que há salvação eterna, que há comunhão eterna com o nosso Salvador e que Ele preparou essa morada e essa comunhão por causa do seu sacrifício na cruz por nós. Tudo passa, irmãos, tudo passa. As roupas que nós usamos, o carro que nós temos, a nossa casa, nossos móveis, nosso conhecimento, nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que nós amamos, nossos pais, tudo passa e passa muito rápido. Mas uma coisa é certa, há um lugar onde nós estaremos para sempre com o nosso Salvador e com a igreja dele na sua glória. Essa deve ser a nossa maior esperança. Paulo diz que Jesus Cristo, Ele é a esperança da glória. Tem muita gente que sonha em ficar rico. Eu quero ficar rico, e o tempo tem passado. Talvez alguns fiquem, outros não. Mas essa não é a razão da vida. Não estou dizendo que ter riquezas ou ter as coisas é pecado. Mas colocar o coração nessas coisas é pecado. Outras pessoas sonham em ser conhecidos pelo seu conhecimento. Talvez ser escritor, talvez ser um doutor, ter vários doutorados, ter um grau elevado de conhecimento na área da matemática, na ciência, na filosofia, na teologia, seja no que for, na medicina, na psicologia, na sociologia, seja no que for, mas essa não é a razão da nossa vida. Essa não é a maior, ou o maior sonho, ou o maior desejo que deve invadir o nosso coração. Quando nós olhamos para o amanhã, irmãos, por mais que nós devamos planejar a nossa vida, nós devemos descansar no lugar que o Senhor tem preparado para nós, na nossa salvação eterna. Essa é a segunda razão que Ele dá aos seus discípulos. E Ele termina falando sobre isso, dizendo, vocês conhecem o caminho. Eles conheciam o caminho, irmãos.
O Senhor já tinha se revelado anteriormente para eles. Veja, por exemplo, na sua Bíblia, João capítulo 10, volte aí 2 folhinhas. Já estou caminhando para o final. São 4 razões apenas, vimos 2. João capítulo 10, só voltar algumas folhinhas. Versículo 1. Jesus Cristo, ele diz aqui, em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Veja o verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Verso 37 e verso 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então ele tem revelado em muitos momentos que, de forma velada, é lógico, né? Que para alguém ir ao Pai ou para alguém ser salvo, é necessário que ele seja o mediador, que ele seja esse caminho. Então ele já começa aqui introduzindo nessa palavra, trazendo as razões para os seus discípulos não terem um coração perturbado, de que, primeiro, eles devem crer em Deus, crer nele. Segundo, que ele está preparando o lugar, mesmo ele morrendo e partindo, isso é necessário para que ele prepare lugar e morada para todos os seus discípulos e volte e receba esses discípulos para si mesmo. E agora ele vai entrar na terceira razão. E a terceira razão é justamente essa: para que nós não fiquemos perturbados. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é o caminho para o Pai. Mas não somente o caminho. É claro que o versículo dá ênfase mais na questão do caminho, mas ele traz mais 2 outras verdades, afirmações sobre si mesmo, quando ele diz, respondendo à pergunta de Tomé, no versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, o eu aqui é bem enfático, viu, irmãos? Eu aqui é a ideia de que somente ele, o artigo é definido nas 3 afirmações que ele traz sobre ele. Ele diz, eu sou o caminho. E aí vem a verdade, a vida. Somente ele é quem tem essa possibilidade, esses atributos perfeitamente e plenamente na sua pessoa. Ele é o caminho, não somente mostra o caminho, mas a sua própria pessoa é o caminho. Por isso que ele começa com a fé. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou realizar essas moradas. E vocês sabem qual é o caminho, mas qual é o caminho? Eu sou o caminho. Vocês estão entendendo que está tudo ligado? Eu sou esse caminho. O caminho não é a religião de fulano, o caminho não é o judaísmo, o caminho não é aprender com os fariseus, o caminho não é estar ligado a alguma igreja, meramente de forma religiosa. Eu sou o caminho, eu não só mostro o caminho, mas eu sou esse caminho. Interessante, irmãos, que Jesus ensina um caminho, Marcos 12, 14, ele ensina o caminho, ele guia no caminho. Lucas capítulo 1, verso 79, diz que o filho que ia nascer de Maria iria guiar o seu povo pelo caminho da salvação. Ele nos consagrou um novo e vivo caminho, como diz Hebreus capítulo 10. Mas independente de tudo isso, ele pessoalmente é o caminho. Jesus é o caminho. Se você crê em Jesus Cristo e na sua obra, você estará caminhando para a salvação, para a vida eterna.
não é o pastor cicrano, não é o pastor fulano, não é carregar o nome batista, presbiteriano, congregacional, seja o que for, Assembleia de Deus, não é nada disso, não é uma carteira de igreja, não é uma Bíblia debaixo do braço, mas é crer e compreender a obra de Cristo em nosso favor e depositar toda a sua esperança na pessoa dele. Cristo é Deus. Por isso, irmãos, tudo nele é igual ao Pai, e tudo no Pai é igual nele. Todos os atributos do Pai são vistos na pessoa de Jesus. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que revela perfeitamente a glória do Pai. O Pai é visto na sua pessoa. Os atributos que existem na pessoa do Pai também existem na pessoa do Filho. E nós vamos ver isso justamente como última verdade, como última razão aqui para nós não ficarmos perturbados. Se a primeira é crer nele, confiar nele, porque ele sempre cumprirá com aquilo que ele fala. Se a segunda é que ele realizou a maior obra das nossas vidas, que foi a nossa salvação, para nos preparar lugar. A terceira é que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Como caminho, irmãos, ele é quem nos conduz pelo seu sacrifício a Deus. É na sua pessoa que está a nossa salvação. Como verdade, irmãos, ele é a fonte fiel da revelação da salvação do homem. É nele que nós enxergamos toda a verdade acerca de Deus e acerca de nós. Ele é a verdade absoluta. Nele não há nenhum erro, nele não há nada para ser corrigido ou complementado. Ele é a verdade em toda a sua perfeição. Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Domingo passado nós vimos quem é Jesus. E dentre as afirmações de Paulo sobre Jesus Cristo, ele disse que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é o Deus invisível. Ele é o Deus, ou é a imagem do Deus invisível. É isso que ele vai afirmar aqui também mais na frente. Vocês lembram que quando Jesus estava sendo questionado por Pilatos, Pilatos fez uma pergunta a Jesus. Vocês lembram? Está em João aqui, capítulo 18, versículo 38. João, capítulo 18, verso 38. Pilatos faz uma pergunta que muitas pessoas fazem também ainda hoje. João 18, 38. Vou ler o 37 também, verso 37 e 38 de João 18. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilato, o que é a verdade? A resposta está aqui. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele é a revelação perfeita, a fonte fiel dessa revelação da nossa salvação. Ele nos mostra o Pai, mas também nos mostra o quanto nós somos pecadores e miseráveis, pelo fato dele se fazer um de nós, para assumir a nossa culpa e receber toda a ira do Pai em nosso lugar, para que através da sua morte substitutiva, nós possamos, pela fé nele, receber o perdão e a vida. O fato do Pai aceitar o seu sacrifício por nós é evidenciado na ressurreição de Jesus ao terceiro dia. E ele usa a terceira afirmação, dizendo, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E é interessante, a palavra vida em grego, ela pode-se usar duas palavras para a vida. Pode-se usar bios, de onde vem biologia, o grego bios. Bios é a vida natural, a vida natureza. E a segunda palavra para a vida em grego é zoe. E a palavra zoe é a palavra que Jesus usa aqui. Quando ele diz, eu sou o zoe, ele diz, eu não sou bios,
Eu sou Zoe, porque quando ele usa a palavra vida, eu sou a vida. Ele está querendo dizer que é a vida no sentido antagônico, contrário ao quê? Oposto ao quê? A morte, irmãos. Qual é o salário do pecado? É a morte. Mas qual é o dom gratuito de Deus? A vida eterna por meio de Cristo. Então, quando ele diz eu sou a vida, ele está dizendo eu sou a vida em oposição à morte. Todos os atributos de Deus habitam nele. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Domingo passado foi pregado aqui que Jesus Cristo, tudo foi feito por meio dele e também para ele. Ele é a vida. Ele tem vida em si mesmo. Em João 5:26, ele é a fonte e doador da vida para os seus. João 3:16, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele tem a luz da vida. Eu sou a luz da vida. João 8:12, ele tem as palavras de vida. As minhas palavras são vida. João 6:68, e ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não foi o diabo. Esse ladrão aí é o falso mestre, que ele está se referindo ao capítulo anterior. Os fariseus, inimigos dele, que diziam que ele tinha demônio, ele está chamando esses homens de ladrões, porque enganam o povo, destroem a vida do povo. Veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus irmãos, ninguém vai ao Pai, a não ser por quem? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que temer? Por que se perturbar? Se o dinheiro no bolso está pouco para o final do ano? Por que se perturbar se você está tendo dificuldade com seu filho ou com a sua filha? Você tem um Deus que pode tudo. Ore a Ele, busque-o, coloque nas mãos dEle, creia nele, confie nele, descanse nele. Por que temer se você está enfermo ou enferma? Porque você vai fazer uma cirurgia aqui, outra ali. É difícil. Não há nenhum problema em ter medo. Faz parte. Mas não esqueça de que o Deus que nós servimos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Devemos confiar nele. E último, irmãos, para encerrarmos, a última razão, Ele é Deus. Ele é Deus. Nós não estamos lidando com um homem comum, ou com um profeta, ou com uma pessoa que tem vários dons. Nós estamos falando do próprio Deus, como foi aqui revelado domingo passado, em Colossenses capítulo 1. Ele é Deus, e é isso que ele vai afirmar aqui, irmãos. Para encerrar, vamos ler versículo 7 até o 11. E aí ele vai dizer, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Não é que eles não conheciam, mas Jesus está dizendo aqui que o que eles conheciam ainda não era suficiente. Ele estava revelando muito mais agora do que tinha revelado anteriormente. E eles não conheceram melhor antes porque eles não prestaram atenção. E isso acontece com cada um de nós também, viu, irmãos? Muitos de nós temos muito tempo de crente, mas conhecemos muito pouco de Jesus. Nós precisamos conhecê-lo mais. E você só conhece a Cristo por meio da palavra de Deus. Passe menos tempo no WhatsApp, menos tempo no Facebook. E dedique mais tempo à palavra do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tem um irmão aqui na igreja, eu não vou dizer o nome dele, ele lê a Bíblia 4 vezes por ano. 4 vezes por ano. Eu tenho até vergonha quando eu chego perto dele. Eu leio uma, no máximo. Não vou dizer que leio mais que isso. Mas eu estudo várias vezes, vários textos, e os mesmos textos várias vezes. Mas é maravilhoso você saber que um irmão lê a palavra. Aí eu estava conversando com esse irmão, fiquei alegre. Eu entrei em contato com um pastor amigo meu, ele disse que tem uma irmã de 92 anos na igreja dele, que lê 6. Então, o irmão que está me ouvindo aqui, você ainda está lendo pouco, viu? Essa irmãzinha de 92 anos está dando em você, está batendo em você. Sabe de onde ela é? Petrolina. 92 anos, ela lê 6 vezes a Bíblia por ano.
Converse com os jovens aqui da igreja, pergunto quantas vezes eles leem a Bíblia por ano. Não converse com os jovens não, converse com os adultos. Quantas vezes vocês leem a palavra de Deus por ano? Tudo bem, não precisa você ler toda a Bíblia o ano todo. Não é isso, não queremos ser legalistas. Mas deixa eu perguntar uma coisa, você lê a palavra de Deus todos os dias pelo menos? Você medita na lei do Senhor dia e noite, porque a Bíblia diz, parabéns minha irmã, está vendo? A senhora não é a mulher de 92 não, é de 72, né? Mas, que coisa boa, um pouquinho, né? Um capítulo, amém. Irmãos, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. E para conhecer esse Deus, nós precisamos nos debruçar na palavra dele. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Salmo 1, irmãos. Então, em último, meus irmãos, Jesus é igual ao Pai. Ele e o Pai são um, eles são iguais. São duas pessoas distintas, mas eles têm os mesmos atributos. Só que agora Jesus, depois da ressurreição, ele passa a ter todo o poder e toda a glória como um homem também. E não somente como verbo, como aquele que existia desde antes de todas as coisas. Verso 7, verso 8 ele diz, replicou-lhe Filipe. Aliás, no verso 7 ele diz, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me, mais uma vez, olha a importância da fé, irmãos. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Meus irmãos, Jesus Cristo, sabe o que é que Filipe pede? Ele pede para ter aquela visão que Moisés teve. Lá no Monte Sinai, o texto diz que Moisés, eu não vou abrir, vocês não precisam abrir, mas em Êxodo 24, a partir do verso 9, diz que Moisés e os anciãos de Israel são chamados para subir ao monte até uma parte. E ali diz que eles veem a Deus, eles contemplam a Deus. Ou seja, não é Deus como Deus é, porque Deus é Espírito, não é Deus na sua glória plena, mas Deus ele se revela de alguma forma que pudesse ser vista por aqueles homens. E o que Filipe está pedindo é isso, Senhor, Jesus, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai, nós queremos ver a glória do Pai. E aí Jesus diz, há tanto tempo eu estou convosco, quem me vê a mim, vê quem? O Pai. Quando você e eu chegarmos no céu, nós vamos ver quem? Jesus, porque vendo Jesus nós estaremos vendo o Pai. Ele é a revelação, ele é a imagem do Deus invisível. Ele e o Pai são um. Por isso, irmãos, que nós não devemos temer, nem ficar perturbados. E ele disse, se é difícil você entender isso ou crer nisso, creia pelo menos nas obras. Veja as obras que eu faço, que são as mesmas que o Pai faz. Você que está aqui nesta noite, como é que está o seu coração, hein? Está assim apertadinho? Fortaleça a sua fé no Senhor. Ele permanece o mesmo. Ele amou você e deu a vida por você. Ele continua sendo o seu Deus. Então continue crendo nele, confiando nele. Saiba que ele derramou o seu sangue para que eu e você possamos ter moradas eternas. Estarmos face a face com ele na eternidade. Não esqueça que ele é o caminho, a verdade e a vida. E último, ele é Deus. Então nós podemos descansar na pessoa dele. Ele está conosco. Ele habita em nós. Foi ele que disse que jamais iria nos abandonar. Foi o que eu li aqui antes do batismo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou com quem? Convosco até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe sua vida.
E que venha um novo ano, mas que você possa estar firme no Senhor. Deixe de lado aquilo que te faz mal, os problemas que têm afligido a sua alma. Alguma contenda, alguma mágoa, se falta perdão, se nós precisamos perdoar, perdoe. Deixe isso de lado. Nossa vida está passando, o tempo está chegando, e chegará o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. Lança tudo isso fora e vamos servir ao Senhor, irmãos. Faça diferente esse ano. Se dedique mais a Deus, se dedique mais à palavra, à oração. Esteja mais na igreja, presente na igreja, na nossa comunhão. Mesmo que seja difícil, se esforce um pouco mais. Que esse ano seja uma bênção e que nós possamos crescer mais e mais no Senhor.